Como foi explicado, né, das últimas aulas que tivemos, o gênero histórias em quadrinhos, né, ela dá uma colocação que integram os 11 tipos de como a gente pode formar essa arte em conhecimento, né, no mundo. A gente precisa sempre tratar isso ao uso de interpretação de texto, uma maneira mais comum e curta para que a gente entenda uma linguagem do português, além da literatura, né? O que é uma história em quadrinho? Como eu expliquei, a história em quadrinho é o nome dado à arte que narra histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, né? Normalmente ela é na horizontal, né? Quando vocês criam. Essa história possui profundamente, né, básico de narrativa que vem o enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, ela pode ser apresentada em verbo, na linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, como intuito de trazer o leitor para dentro, né, da história contada. Claro que muitas histórias em quadrinhos envolvem aquela pessoa, até mesmo que já viveu ou está vivendo ou que está se passando. Né? O mesmo sentido de o que já está vivendo, né? O sentido. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, não são empregados são empregados balões de textos, né? Vários balões. Você viu balão curto, com fala, balão de espontâneo, balão de nervoso, balões de ar sensível, balão de apaixonado, e aí vai por diante. Ele transmite, claro, a interpretação daquele personagem que dá dentro da história de quadrinhos. Por exemplo, balões com linhas continuas sugerem falas de normal. Os balões com linhas tarjetas, né, indicam que o personagem está sussurrando. Os que apresentam os contornos em forma de nuvem apontam personagens. Já balões com traços portignômicos, né, que exibem os gritos. Aí vocês podem criar até mesmo os gestos do balão. Também, né, é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes de sinais e pontuações, sempre buscando a interação com o leitor, claro, porque quem escreve precisa se basear no que como o leitor vai ler aquela história e entender aquela história, né? A origem das histórias em quadrinhos com a característica que conhecemos hoje, publicado nos Estados Unidos de 1894, em uma revista chamada Thrashers, né, pelo americano Richard Walton, mais tarde do jornal New York World, né, começou a publicá-lo, né, oficialmente. Essa aqui é a HQ, né, que estudo do Yellow Kitty, né, narrava a perícia de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Um sentido aí que veio a essa história em quadrinho, né? The Yellow Kitty, né? Uma criança de pijama amarelo. O personagem comunicava-se por meio de gírias, né? Em uma linguagem bastante coloquial e fazia reflexão acerca da sociedade comum dentro dessa história em quadrinho. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinho, é importante destacar algumas manifestações artísticas que influenciaram, né? Que teve muita propagandistas, né? Como exemplo, as pinturas do século XVIII, né? Nas igrejas católicas, cortando com a via sagra, né? Nelas é possível observar a trajetória do julgamento, crucificação de Jesus Cristo através dentro do desenho, como eles tiveram sempre colocando aquilo, né? Então aí se baseou a história em quadrinho. Como vocês já viram sobre essa história, já expliquei um pouco sobre para vocês. Hoje eu vou pedir para que vocês continuem essa atividade, tá? Esse gênero da gramática das histórias em quadrinhos na página 84 e página 88. Qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço.